Nós somos o Agricultura A a Z e levamos o especialista até você. Você sabe como lidar com nematóides em soja? No vídeo de hoje, nosso especialista Jorge Versiani vai nos dar dicas sobre. Antes de começar, queremos te contar que toda semana trazemos conteúdo gratuito com especialistas do agro. Você pode apoiar nosso trabalho? É simples. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos ao vídeo? Fala pessoal, vocês já fizeram uma coleta de nematóides, encaminhou para um laboratório e ficou com dúvidas na hora de interpretar os resultados disponíveis no laudo nematológico para a cultura da soja ou outras culturas? Fique conosco nesse vídeo que vamos abordar ou ao menos esclarecer um pouco sobre esse assunto. Meu nome é Jorge Bleno Versiani, sou pesquisador em nematologia aqui na Estafite Brasil, fico sediado na Estação Experimental de Conchal, São Paulo. Antes de entrarmos propriamente nesse assunto, é importante dizer que os nematóides parasitos de plantas representam aí perdas de produtividades de aproximadamente 35 bilhões de reais ao agro brasileiro. Se a gente trazer esses dados para a cultura da soja, que hoje é a principal cultura a nível nacional, esses prejuízos já giram em torno aí de 15 a 16 bilhões de reais. Outro fator importante que devemos considerar é que não existe um manejo, uma receita para erradicar os nematóides presentes nas nossas áreas de cultivo. Ou seja, é impossível erradicar esse organismo que é um habitante natural dos nossos solos. O que existe são estratégias de manejos pautadas na convivência e adequação de cultivos safra por safra, de maneira a reduzir essas populações ou limitar o crescimento populacional delas ao longo do tempo. Outro fator não menos importante é seguir os guias de recomendações disponibilizados pelos laboratórios. Então, todas aquelas estratégias de dividir os talhões de acordo com a topografia e as culturas ali presentes, realizar a coleta utilizando uma pá de corte de maneira a retirar essas raízes de forma íntegra, preservando o sistema radicular e assim não mascarando lá no laboratório a análise nematológica. Também utilizar a caixa de isopor para armazenar essas amostras, se possível, colocar em um local refrigerado antes de encaminhar para o laboratório, caso demore um pouco de tempo. E é recomendado sempre que seja um período curto de tempo, desde a coleta até o envio ao laboratório. Seguiu todas essas recomendações, encaminhou a amostra ao laboratório, um laboratório que tenha corpo técnico idôneo, que tenha conhecimento em nematologia, recebeu o seu laudo. Agora é a parte mais importante, é o filé mignon da nossa análise. É a hora de interpretar esses resultados e entender se esses nematóides estão causando ou não prejuízo dentro das nossas áreas de cultivo. O primeiro passo que eu acho que é bastante importante a gente destacar aqui é que para cada nematóide presente vai existir uma ou mais medidas de manejo indicada pela nossa análise nematológica. Com o laudo nematológico em mãos, é importante olhar as referências, a metodologia de extração e as unidades de medida. A comunidade científica hoje da nematologia aceita algumas técnicas de extração, embora a Sociedade Brasileira de Nematologia tenha feito esforços para padronizar essas metodologias usadas por diferentes laboratórios. No entanto, ainda existem laboratórios que utilizam, por exemplo, 100 ml de solo ou 200 ml de solo para fazer a análise nematológica da quantidade de nematóides no solo, e também existe laboratórios que usam 5 gramas de raiz, enquanto outros utilizam 10 gramas de raiz. E ainda tem aqueles casos dos laboratórios que expressam esses resultados de nematóides por grama de raiz. Todas essas questões influenciam justamente na hora de interpretar esses resultados. Vamos supor que eu peguei uma mesma amostra e encaminhei para 2 laboratórios diferentes. O primeiro laboratório faz essa análise de solo baseada em 200 ml de solo e o segundo laboratório faz baseado em 100 ml de solo. É lógico que a amostra minha que vai ter mais nematóides é esse laboratório que vai ter feito por 200 ml de solo. Então tudo isso a gente tem que considerar na hora de interpretar esses resultados. Os valores disponíveis em tabelas servem muito mais para nos dar um direcionamento e também justificar a adoção de 2 ou mais medidas de controle para evitar o aumento populacional desses nematóides safra após safra dentro das nossas áreas de cultivo, do que propriamente dizer se os nematóides ali presentes estão causando prejuízo ou não para aquela cultura principal.
Então a gente tem que levar em consideração que para ter doença, né, a gente precisa ter os 3 vértices do triângulo lá da fitopatologia fazendo as suas interações. Então a gente precisa do patógeno, no caso o nematóide, a espécie ou a raça. A gente necessita também ter o hospedeiro suscetível, no caso a nossa planta, se ela é mais tolerante ou menos tolerante, se ela é suscetível ou resistente àquela espécie ou raça de nematóide. E também a gente tem que ter um ambiente favorável, nesse caso principalmente considerando se as condições climáticas estão favorecendo o desenvolvimento populacional desses nematóides ou se existe ali também patógenos de solo que aproveitam das aberturas provocadas por esses fitoparasitas e acabam ocasionando e aumentando os problemas ali fitossanitários nessa cultura. Entre os nematóides mais importantes para as culturas anuais, podemos citar 4 principais gêneros. O gênero Heterodra, com a espécie Heterodra glycinis, de grande importância para a cultura da soja. O gênero Meloidógene, com as espécies Meloidós javanica e Meloidógene incógnita, amplamente distribuídas. E até citaria aqui, no caso, o Meloidógene heterolobe, aparecendo em áreas restritas no Brasil, principalmente nos cultivos de soja e algodão. O gênero Pratylencos, com predomínio da espécie Pratylencos brachiurus em relação a Pratylencos zeia, embora aqui na região de São Paulo se encontre populações muito altas desse nematóide Pratylencos zeia. E o gênero Rhotilenculus, finalizando aí o 4º principal gênero de nematóides importante para as culturas anuais, com a espécie Rhotilenculus reniformes, distribuídos principalmente aí nas áreas soja e algodão. Existem outros nematóides que também aparecem com frequência nas análises nematológicas? Sim, é o caso, por exemplo, do Helicotylencos de Istria, que acontece em quase 100% das amostras recebidas hoje pelos laboratórios no Brasil. Esse nematóide precisa de uma população extremamente alta para causar algum prejuízo na cultura, principalmente da soja, e também precisa estar associado a algum patógeno de solo ali, devido àquela habilidade que esse nematóide tem de abrir portas de entrada para fungos e bactérias. Tem aparecido também nas análises, né? Os escutolenemas, tilencorríncos, mesocriconemas, afelencoides, com maior ou menor frequência a depender da região. Os nematóides que devem ser observados em primeira ordem aqui no laudo nematológico são aqueles que necessitam de uma população baixa para causar algum prejuízo. São aqueles, por exemplo, do gênero Heterodra e do gênero Meloidógene, como as espécies Heterodra glycinis, Meloidógene incógnita e Meloidógene javanica. Esses nematóides, por ser muito agressivos, mesmo em populações bem baixas, já podem ocasionar algum dano significativo a nossas culturas de interesse, sendo, portanto, indicado por parte do produtor que se utilize estratégias de manejo e integre essas estratégias de forma a minimizar os danos ocasionados por esses fitoparasitas. Em segunda ordem, podemos observar aqueles nematóides que necessitam de uma população mais alta para causar algum prejuízo e muitas das vezes está associado a algum fator ambiental. Vamos considerar aqui, por exemplo, a espécie Pratylencos brachiurus, que é um nematóide encontrado com frequência em diferentes regiões hoje do Brasil. Esse nematóide, né, ele necessita de uma população mais alta para ocasionar danos nas nossas áreas de cultivo e muitas das vezes precisa também estar associado a uma condição ambiental. Vamos colocar, por exemplo, um solo extremamente arenoso, extremamente arenoso, baixa disponibilidade de matéria orgânica, índices pluviométricos reduzidos, pH baixo. Então tudo isso favorece o nematóide e desfavorece a planta. Então nessas áreas esse nematóide tende a manter uma agressividade maior. Agora, se você pegar populações de Pratylencos em locais ou regiões que tenha solo argiloso, bastante disponibilidade de matéria orgânica, pH e nutrientes corrigidos, muitas das vezes a gente não consegue observar danos significativos ocasionados por Pratylencos nessas áreas, mesmo em populações altas. E quanto à espécie Rhotilenculus reniformes, essa precisa de uma população mais alta para ocasionar prejuízos à cultura da soja e uma população muitas das vezes mais baixa para ocasionar prejuízos na cultura do algodoeiro. Nesse caso, as populações de Rhotilenculus muitas das vezes aparecem aí nas áreas de cultivo de soja e algodão no Brasil, principalmente em solos argilosos e em populações mais baixas. Porém, ao passar dos anos, safra por safras, ali após 3, 4 anos consecutivos dessa sucessão,
as populações de Rhotilencos reniformes começam a se sobressair muitas das vezes até em relação às populações de Meloidógena incógnita, ocasionando os maiores prejuízos à cultura do algodoeiro, sendo, por exemplo, observado uma grande desuniformidade dessas plantas e também algumas reboleiras mais específicas em alguns pontos da lavoura. É importante a gente considerar também que a espécie Rhotilencos reniformes possui uma capacidade de anidromiose mais avançada do que outros nematóides, podendo sobreviver a uma taxa de dessecamento ainda maior. Vamos considerar, por exemplo, um solo extremamente seco. Esse nematóide pode sobreviver até 2 anos em baixo dessecamento e aí, assim que restabelece a umidade no solo, esse nematóide volta a reativar seu metabolismo, dando sequência e continuidade ali, atacando novas culturas naquela área, como principalmente soja e algodão. Toda essa interpretação e considerações que vimos até agora é de fundamental importância para que possamos escolher o melhor cultivar, o melhor químico, fitoquímico ou biológico dentro do cenário existente na sua propriedade, a melhor planta de sucessão e rotação de cultura e também as plantas de cobertura lá, que são aquelas que são pouco hospedeiras ou mais hospedeiras de determinadas espécies de nematóides. Todas essas estratégias aí associadas são importantes para a redução dos nematóides ao longo do tempo aí nas áreas de cultivo. Vale destacar que no caso dos nematóides das galhas, o produtor deve solicitar ao laboratório para que realize a identificação a nível da espécie. Nesse caso, as técnicas mais utilizadas hoje pelos laboratórios é a eletroforese de isoenzimas e também o uso de PCR e marcadores moleculares na identificação dessas espécies. Nesse caso, se a gente considerar que a isoenzimas é a principal técnica utilizada, o produtor deve encaminhar ao laboratório raízes com bastante sintomas de galhas, sintomas bastante visíveis para que o laboratório possa fazer a extração de fêmeas, conduzir a eletroforese de isoenzimas e passar então o resultado de qual espécie de nematóide de galha está presente nessas áreas de cultivo. Quanto aos nematóides de cisto, para a escolha da cultivar deve-se fazer a detecção a nível de raça. Nesse caso, o produtor deve fazer uma coleta no meio da reboleira ali, onde se encontram os maiores sintomas desse nematóide, encaminhar aproximadamente 5 kg de solo para o laboratório. O laboratório, consequentemente, vai pegar essa amostra, vai multiplicar essa população em casa de vegetação e passar por uma série de hospedeiros diferenciadores. Posteriormente, essa análise acaba demorando mais tempo do que outras análises, podendo chegar até 6 meses a depender do laboratório. O produtor vai receber ali qual é a raça predominante no talhão. Essa medida é de fundamental importância para que o produtor tome essa decisão de escolher o melhor cultivar e também é importante que o produtor faça que essa cultivar não seja explorada muito tempo nessas áreas de cultivo. Então, o cultivo consecutivo por 2 anos ou mais de um mesmo material resistente nessas áreas pode ocasionar a superação de resistência por outras raças de heteródera que estava antes em menor quantidade. Outro caso ainda mais comum é encontrarmos populações mistas no campo. Vamos citar aqui, por exemplo, uma área que tenha heteródera, meloidógena e pratilencos. Nesse caso, os maiores danos são ocasionados primeiro por heteródera, depois meloidógena e posteriormente pratilencos. E nesse momento é importante a gente entender aquela ideia de conhecer os nematóides que estão presentes nas áreas de cultivo. E assim, não adianta a gente estabelecer uma estratégia de manejo que beneficie a redução populacional de uma espécie de nematóide e ao mesmo tempo aumentar os níveis populacionais de outros nematóides. Não adianta nada a gente escolher estratégias de manejo para controlar nematóide de cisto e aumentar nematóide de galhas ou nematóide de lesão. Nesse caso, devemos usar o bom senso de entender os nematóides presentes nas nossas áreas e também entender o ambiente no qual esses nematóides estão inseridos. E como dica final, eu deixo aqui para não coletar dentro da reboleira, vamos coletar ali na área de transição da reboleira e também vamos coletar também fora dessa reboleira para montar uma análise composta de nematóides para encaminhar para o laboratório. Se já existe plantas atacadas, se você já conseguiu ver sintomas, já conseguiu ver reboleira, o dano já está instalado, já está ali presente. Então, nesse caso,
não se precisa, muitas das vezes, de ter uma tabela de interpretação para dizer que esses índices de nematóides estão baixos ou altos ou que estão causando algum prejuízo ou não no seu sistema ali de cultivo, né? O que vai precisar então, nesse caso, é entender quais são esses nematóides que estão presentes nessas áreas, entender quais são as espécies que ocasionam os maiores danos e os menores danos e assim atuar de acordo com essas espécies, considerando o ambiente que ela está. Nunca esquecendo de fazer um manejo integrado e também realizar adequações de cultivo para que essas populações possam se manter ou reduzir ao longo do tempo. E no mais, fica aqui o meu agradecimento à equipe do canal pelo convite. Se você gostou, deixe o seu like e também compartilhe caso esse conteúdo puder ajudar algum amigo. Grande abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.